primeira conduta que nós temos que avaliar no paciente é justamente a questão do exame clínico. Então, nesse exame clínico, o paciente permanece sentado na cadeira, não coloca encosto espaldar, não coloca o paciente deitado. Nesse momento inicial do exame clínico, o encosto espaldar deve estar reto, o paciente na posição sentada, e o paciente deve estar numa posição mais relaxada, uma posição mais tranquila. Isso é muito importante porque muitas das vezes o paciente numa consulta inicial, num processo avaliativo, no exame clínico inicial, ele ainda não se sente tão confortável frente ao profissional. Então ele tende a estar ansioso e tende a fazer alguns movimentos mandibulares que vão dificultar a sua análise oclusal, ou seja, o paciente tem que estar mais tranquilo possível para executar os movimentos que realmente ele executa no seu dia a dia. Nesse momento, podemos pedir para que o paciente execute algumas palavras como P, M, B, para a gente ver uma motricidade da questão labial e a correlação do lábio em relação aos dentes anteriores. Com isso, a gente já começa uma avaliação oclusal desse paciente, ok? Muitos pacientes executam alguns profissionais executam alguns protocolos, algumas tentativas de deixar esse paciente menos ansioso e às vezes isso não é bem visto pelo paciente. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa conduta. Essa segurança é passada com uma conversa séria, uma conversa direta com o paciente sobre os procedimentos que serão executados e que nesse momento você está fazendo uma análise oclusal, não vai executar nenhum tipo de analgesia, não vai anestesiar o paciente, não vai ter desgaste dentário nesse momento e que esse exame clínico é um exame para avaliar as engrenagens, justamente avaliar os pontos errados de oclusão, ok? Tem muitos profissionais também que tendem a fazer alguns procedimentos puramente estéticos sem avaliar as funções. Eu creio que nessa aula a gente precisa discutir bastante sobre essas funções dentárias, sobre esses contatos dentários. Lógico, a estética é importante, mas temos sempre que, primeiramente, restabelecer a função, entender as funções, as engrenagens, os toques de todos os dentes, aí sim nós vamos propor um tratamento estético quando a função já estiver restabelecida. Propor tratamentos meramente estéticos perde-se a função do cirurgião dentista, ok? Então, pensando nesse exame clínico, o que eu preciso pensar? A partir da posição de repouso, o paciente está parado, eu vou pedir para que ele oclua os dentes normalmente. Então, ele vai fechar e vai engrenar. Isso nós vamos chamar de MH. Vocês já sabem dessa posição maxilomandibular de máxima intercuspidação habitual, que nós chamamos de MH. Nessa MH, tem duas possíveis posições de engrenamento. Então, a maxila e a mandíbula podem engrenar de dois tipos diferentes. Quais são esses dois tipos? Esses dois tipos são justamente dente a dente ou dente dois dentes. Como assim, professor? Um dente pode correlacionar com um dente ou um dente pode correlacionar com dois dentes. Qual que você acha que é a melhor correlação entre os dentes? A melhor correlação entre os dentes é justamente dente, dois dentes, porque a gente tem uma dissipação de força melhor. É justamente igual a engrenagem, eu vou ter uma região para suportar essa dissipação de força de um dente em relação a dois dentes. Professor, mas como é que fica a relação dente a dente, onde eu tenho somente um dente tocando em outro dente?
O senhor disse que essa ponta de cúspide não pode encostar em outra ponta de cúspide. É verdade. Mas então como é que fica uma correlação dente a dente sem encostar uma cúspide em uma outra cúspide? É só uma cúspide encostar em uma fossa. Como assim? Na oclusal do dente não tem a região de fossa, onde está as cicatrículas, onde a gente tem o sulco principal, médio e distal vestibular. Nessa região é onde nós vamos ter o contato dessa cúspide. Então vamos imaginar que no contato dente a dente, a cúspide encosta na fossa. Então no contato dente a dente eu tenho uma correlação cúspide-fossa, relação dente a dente. Já na cúspide, crista marginal. Por que crista marginal? Porque eu falei que era dente, dois dentes. O que tem entre um dente e o outro, onde essa cúspide vai encostar? É justamente a crista marginal. Então, na correlação dente, dois dentes, uma cúspide vai encostar nas cristas marginais de dois dentes. Esse dente mesial não tem uma crista marginal distal? Tem. Ele vai encostar nessa crista marginal distal. Esse dente distal não tem uma crista marginal aqui na mesialzinha dele? Tem. Então essa cúspide vai encostar na crista marginal distal do dente mesial e na crista marginal mesial do dente distal. E vai fazer esse engrenamento nessa região. Essa é a melhor correlação que a gente pode ter entre as duas engrenagens, ou seja, entre a maxila e a mandíbula. Cúspide, crista marginal mesial e crista marginal distal de dente antagonista. Dente antagonista é aquele dente que está no outro arco. Dente adjacente é o dente que está para mesial ou para distal. Então, posso dizer que a melhor correlação entre a maxila e a mandíbula em MH é dente, dois dentes, onde eu tenho a cúspide tocando na crista marginal distal do dente mesial antagonista e na crista marginal mesial do dente distal antagonista, conforme a gente consegue observar nesses desenhos. Então, esses são os dois tipos de engrenamento. O paciente chegou, sentou nessa cadeira, você fala, morde, ele vai morder. MH, você vai afastar a mucosa jugal e vai observar se esse dente está correlacionando com dois dentes ou dente a dente, conforme mostrado na figura, ok? Em relação a esse engrenamento dente, dois dentes, conforme a gente acabou de analisar, o que eu preciso pensar? Eu posso ter um dente, dois dentes correto ou posso ter essa mandíbula e essa maxila desalinhados. Existe um crescimento da maxila e da mandíbula que precisa ser do mesmo tamanho. Vamos imaginar que o paciente tem uma mandíbula G e uma maxila P. Vai encaixar? Não vai encaixar. A mandíbula dele é maior do que a maxila suportaria. Então eu preciso começar a pensar numa formação óssea e dentária. Porque eu posso ter muito espaço, pode crescer muito ou pode crescer pouco, tanto a maxila quanto a mandíbula. Professor, mas qual que é o ideal? O ideal é que elas cresçam juntos. Eles cresçam proporcionalmente. A maxila tem que ser um pouco maior do que a mandíbula, porque os dentes superiores engrenam por fora dos inferiores. Então, minha maxila tem que crescer e encaixar sobre a mandíbula. Essa é uma correlação correta. Mas como que eu faço uma análise dessa proporção e desse tamanho clinicamente? Como é que eu avalio isso clinicamente? O paciente sentou na cadeira, eu vou medir a maxila, medir a mandíbula, medir os dentes? Não. Existem algumas dicas, alguns sinais clínicos que você pode observar nesse seu paciente.
o primeiro sinal clínico da correlação do crescimento maxilomandibular e da disposição desses dentes é o que nós chamamos da referência de posição dos primeiros molares superiores em relação aos primeiros molares inferiores, chamados assim de chave de oclusão. Importantíssimo entender o que é chave de oclusão. Chave de oclusão. Se você entender isso, abre uma porta de oportunidades na sua odontologia. Lembra disso? Chave de oclusão. Chave de oclusão é observada em quais dentes? Primeiro molar superior em relação ao primeiro molar inferior. Professor, por que primeiro molar? Porque os primeiros molares são os primeiros dentes a erupcionar na boca, dentes permanentes a erupcionar na boca, na distal do segundo molar descido. Lembram disso? Lá na morfologia nós afirmamos que os primeiros dentes a erupcionar na boca, permanentes a erupcionar na boca, são os primeiros molares que erupcionam na distal dos segundos molares descidos. Eles não esperam a esfoliação de nenhum dente para erupcionar. E a posição onde ele faz essa erupção determina os espaços mesiais a eles e distais a eles. Então ele é o ponto, ele é a referência da oclusão desse paciente. Vamos dizer assim, ele norteia a erupção dos dentes mesiais a eles, que são justamente segundos e primeiros premolares caninos e os incisivos, e distalmente ao primeiro molar nós vamos ter a erupção de segundos e terceiros molares, ok? Aí a importância da chave de oclusão. Tá, professor, então entendi que isso é importante, que é determinado pelos primeiros molares, mas como que o molar superior encaixa no molar inferior? Qual que é o engrenamento que eu devo observar como correto desse molar superior no molar inferior? O engrenamento correto é a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior deve ocluir no sulco mesiovestibular, ou seja, da face vestibular do primeiro molar inferior. Professor, entendi? Não. Vamos repetir. Dividindo a frase? Então vamos. A cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Qual é a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior? É justamente essa cúspide mais volumosa desta região do primeiro molar superior. Porque por uma vista vestibular, eu sei que a cúspide mesiovestibular é aquela mais volumosa. Então eu tenho a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior deve ocluir, ou seja, ela deve estar em direção a sulco mesiovestibular. Por que sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior? Porque nós temos também o sulco distovestibular. Eu tenho o sulco mesiovestibular que divide a cúspide, notem, cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior, cúspide mediana e a cúspide distovestibular. O sulco mesiovestibular divide justamente a cúspide mésio da mediana. É justamente nessa direção do sulco mesiovestibular que tem que estar direcionado a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Só isso, é simples. A cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior tem que estar direcionado ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Se tiver engrenado certinho a ponta da cúspide direcionada a esse sulco, nós vamos chamar de classe 1. Paciente dá-se o nome nessa normoclusão ou oclusão normal de engrenamento de chave de oclusão de classe 1 de Engel.
Esse é o padrão ouro, é isso que nós desejamos. Se vocês notarem as correlações dos demais dentes, notem, eu tenho esse segundo premolar ocluindo no segundo premolar e no primeiro premolar, correlação dente, dois dentes. Esse segundo premolar inferior está correlacionando justamente, notem, nas cristas marginais, na crista marginal distal do primeiro premolar superior e na crista marginal mesial do segundo premolar superior. Ele está encostando nessa região. Então, esse é um engrenamento bom, é isso que eu busco para o meu paciente, ok? Tá, entendi, mas o que pode ocorrer de diferente a isso? Isso é o normal, isso é o correto? O que pode ocorrer de diferente? O que vocês conseguem imaginar de diferente dessa correlação de classe 1 de Engel, onde eu tenho a cúspide, mésio vestibular do primeiro molar superior ocluindo no sulco mésio vestibular do primeiro molar inferior, classe 1. O que pode ocorrer de diferente? Pode ocorrer que essa maxila ela pode crescer muito ou essa mandíbula pode crescer pouco, ou seja, pode ter uma desproporção entre a maxila e a mandíbula, ou seja, esses dentes podem estar para frente, mesial, ou para trás, distal, alterando assim a correlação de classe de oclusão, dessa chave de oclusão. Vamos analisar essas outras imagens. Então, vamos analisar a primeira imagem que vocês já viram no slide anterior, que é essa imagem superior, onde nós temos a classe 1. Notem a classe 1, cúspide mésio vestibular, primeiro molar superior ocluindo o sulco mésio vestibular do primeiro molar inferior. Correlação dente, dois dentes, um dente ocluindo nas cristas marginais dos dentes antagonistas, aonde eu tenho crista marginal distal de um dente antagonista e a crista marginal mesial de outro dente antagonista. Tudo certo. Notem esse desenho inferior, demonstra justamente a classe 1. Classe 1 de molar, cúspide mésio vestibular, primeiro molar superior, ocluindo no sulco mésio vestibular do primeiro molar inferior. Só que essa maxila e essa mandíbula pode sofrer algumas alterações. Primeiro vamos iniciar com aquele paciente que tem um crescimento mandibular acentuado. Notem essa imagem. Todo mundo consegue ver que essa mandíbula cresceu muito? Se a mandíbula cresceu muito, meu paciente vai ficar com aquele queixo protruído, o queixo para frente, o paciente queixudo, que o pessoal normalmente diz. Esse paciente que tem um queixo grande, um queixo que cresceu desproporcionalmente, a mandíbula cresceu mais do que a maxila. Com isso, alterou o engrenamento dos dentes. A esse paciente que tem a mandíbula mais desenvolvida do que a maxila, ou uma segunda situação, meu paciente tem a mandíbula de um tamanho correto, mas a maxila cresceu pouco. Todo mundo consegue imaginar que se a maxila crescer pouco, a mandíbula vai apresentar-se como avantajada? Então, são duas situações que o resultado é o mesmo. Mandíbula, crescimento avantajado, ou maxila, que teve um pequeno crescimento. Se a maxila cresceu pouco, a mandíbula tende a apresentar-se avantajada na proporção maxilo-mandibular. Quando eu tenho uma mandíbula que cresceu muito ou uma maxila que cresceu pouco, eu vou chamar esse resultado de classe 3. A primeira que a gente analisou, classe 1. Esse que eu estou passando para vocês agora é a classe 3. Classe 3, a mandíbula para frente, a mandíbula protruída. Vamos analisar a classe 3. Olha essa última imagem. A mandíbula, olha a seta, cresceu muito. Se ela cresceu muito, ela levou esses dentes todos em direção a
mesial. Todos esses dentes estão mais mesializados. Essa mandíbula veio à frente, veio para mesial, cresceu muito. Com isso, notem a relação do molar, essa linha em vermelho. O molar inferior, ele foi para mesial ou para distal? O primeiro molar inferior foi para mesial, quando comparado com a classe 1. Notem a linha em classe 1. Esse molar inferior foi para mesial. Por que ele foi para mesial? Por que ele foi para frente? Justamente porque a mandíbula cresceu muito. Se a mandíbula cresceu muito, levou esse primeiro molar inferior para uma posição incorreta. Então, como é que ficou a correlação maxilomandibular em relação à chave de oclusão? Notem, chave de oclusão, primeiro molar superior em relação ao primeiro molar inferior. A gente sempre começa a descrever a chave de oclusão em relação à cúspide mesiovestibular. Cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Ela está ocluindo aonde? Aonde que ela está ocluindo em relação ao primeiro molar inferior? Ela está ocluindo mesialmente ou distalmente em relação ao primeiro molar inferior? Olhem na imagem. Primeiro molar superior, cúspide mesiovestibular. Ela está ocluindo distalmente em relação ao sulco mesiovestibular. Lembra que nós tínhamos duas referências? Que era justamente a cúspide mesiovestibular e o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Na classe 3, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior oclui distalmente ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Notem na imagem. Cúspide mesiovestibular, primeiro molar superior, ocluindo distalmente em relação ao sulco. Onde o sulco está? O sulco do mesiovestibular do primeiro molar inferior está nesta região. A oclusão está ocorrendo na distal desse dente. Então, a isso chamamos de classe 3. Professor, mas que tanto distalmente? Foi um pouco? Foi muito? Depende do tamanho da discrepância da maxila em relação à mandíbula. Pode ser do volume de uma cúspide meia, um dente inteiro distalmente. Isso vai depender do tanto que essa mandíbula está desproporcional a essa maxila, ok? Então, a isso chamamos de classe 3. Aí você está se perguntando, professor, o senhor explicou a classe 1, cúspide mesiovestibular primeiro molar superior, ocluindo no sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Explicou a classe 3, que é cúspide mesiovestibular primeiro molar superior, ocluindo distalmente em relação ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Agora, e a classe 2? Como é que seria essa classe 2? Vocês já são capazes de imaginar que a classe 2 eu vou ter a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ocluindo mesialmente em relação ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Ou seja, houve uma discrepância maxilomandibular, onde a mandíbula agora não cresceu muito, ela cresceu pouco. Vocês já viram alguns pacientes que você olha o perfil facial do paciente, parece que o queixo está para dentro? Justamente esse momento que parece que o queixo teve pouco desenvolvimento é porque a mandíbula teve pouco desenvolvimento ou nós tivemos um grande desenvolvimento maxilar. A relação de pouco desenvolvimento mandibular ou muito desenvolvimento maxilar gera a relação de classe 2, que é justamente essa do gráfico. Notem, a maxila cresceu muito, olha a seta em azul, a maxila cresceu muito, ela foi à frente, ou a mandíbula cresceu pouco.
Então, nós temos uma discrepância maxilomandibular que gerou a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, ocluindo mesialmente, está ocluindo mesialmente em relação ao sulco mesio-vestibular do primeiro molar inferior. A isso chamamos de classe 2. Professor, então ficou fácil. Classe 1 é o normal, perfil normal. Classe 3 é onde eu tenho uma projeção mandibular. E classe 2 é quando eu tenho essa mandíbula para dentro. Sim, pode pensar dessa forma, mas sempre lembrar que esse crescimento mandibular pode ser normal, podemos ter uma atrofia maxilar, e na classe 2 nós podemos ter um crescimento mandibular normal e ter uma atrofia na região da maxila também, que pode um crescimento exagerado da maxila que pode gerar a classe 2, ok? Dentro da classe 2, nós temos duas divisões. Somente a classe 2 apresenta essas divisões. Então, temos classe 1, classe 2 e classe 3. E dentro da classe 2, nós temos duas divisões, que é a divisão 1 e divisão 2. Como essa mandíbula cresceu pouco, esses dentes têm um engrenamento incorreto, e toda vez que esse dente tem um engrenamento incorreto, notem na imagem, eu vou ter um posicionamento dos dentes anteriores superiores errado. O paciente que tem uma classe 2, normalmente pode apresentar os dentes anteriores superiores mais vestibularizados em forma de leque. Se ele tiver os dentes anteriores superiores vestibularizados em forma de leque, você observar que é classe 2, fez o exame intraoral, professor, esse paciente é classe 2. Olha os dentes anteriores superiores. Esses dentes estão vestibularizados em forma de leque, você vai falar que ele é a subdivisão 1. Agora, se esses dentes estiverem encostados na face vestibular dos dentes anteriores inferiores, eles não estão vestibularizados em forma de leque, eles estão fechados, encostados na face vestibular dos dentes anteriores inferiores, você vai dizer que esse paciente é classe 2, subdivisão 2. Então, definimos classe 1, classe 2 e classe 3, e dentro da classe 2, nós temos subdivisão 1 e 2. A subdivisão 1 da classe 2 são os dentes anteriores vestibularizados. Agora, a classe 2, subdivisão 2, eu tenho os dentes anteriores encostados na face vestibular dos dentes inferiores. Professor, qual classe é melhor? Classe 1, porque é justamente a classe de engrenamento normal, a normo-oclusão. A classe 3 e a classe 2 são alterações de crescimento esquelético errados, ou seja, a gente precisa fazer alguns protocolos para tentar melhorar esse engrenamento e chegar em classe 1. Professor, todo mundo que é classe 2 e classe 3 consegue chegar em classe 1 com o aparelho? Vamos para o aparelho, pessoal, movimentação ortodôntica, eu movimento esses dentes para mesial, para distal, até chegar em classe 1. Dependendo do tamanho da discrepância, a gente consegue fazer essa movimentação com ortodontia. Dependendo do tamanho da discrepância, aí o ortodontista vai dizer: você tem uma discrepância esquelética, não é dentária, ou seja, o problema da desarmonia de crescimento é tão grande que a gente não vai conseguir resolver movimentando os dentes. A gente vai ter que movimentar os seus ossos. E eu vou mostrar para vocês um pouco sobre cirurgia ortognática, que seria a solução quando essa discrepância do crescimento maxilomandibular é muito grande, ok? Executado então essa primeira análise de classe 1, classe 2 e classe 3,
vocês já conseguem imaginar que um paciente classe 2, subdivisão 1, notem essa região de dentes anteriores, em forma de leque vestibularizado. Esse paciente vai ter problema do quê? De guia anterior. Esse paciente não consegue fazer aquela guia anterior para gerar desoclusão, porque os dentes superiores estão abertos e não vai ter a movimentação para o anterior e abrir o espaço para não ter os toques de dentes posteriores. Classe 2, subdivisão 1, eu vou ter toque, provavelmente eu vou ter toque de dentes posteriores em guia anterior. Todo mundo consegue ver que essa guia anterior está prejudicada. Professor, então muito melhor a classe 2, porque olha, nota que a subclasse 2, classe 2, subclasse 2, a gente vai ter o contato desses dentes superiores em relação ao vestibular dos inferiores. Só que quando eu fecho muito essa região, eu acabo tendo toque de dentes anteriores em MH. Toque de dentes anteriores em MH é prejudicial. Nós já discutimos oclusão mutuamente protegida. Os dentes posteriores protegem os anteriores em movimentos cêntricos em MH e os dentes anteriores protegem os posteriores em movimentos excêntricos. Ou seja, nesse caso, classe 2, subdivisão 2, eu vou ter toque de dente anterior em MH. Isso não é bom. Então também vou ter uns contatos oclusais de forma errada. Professor, e a classe 3? A classe 3, dependendo dessa projeção mandibular, notem, nessa imagem nós temos uma projeção mandibular tão grande que nós temos uma mordida cruzada. O que é isso? A arcada superior deveria ocluir por cima da inferior. Só que a mandíbula cresceu tanto que ela inverteu essa relação. A mandíbula está maior, mais externa do que a maxila. Isso nós chamamos de mordida cruzada. Nessa imagem nós temos uma mordida cruzada na região anterior. Notem, essa é a maxila e essa é a mandíbula. Mordida cruzada em região anterior e mordida cruzada na região posterior. Um caso bem complexo de resolução, ok? Clinicamente é justamente isso que nós vamos observar. Notem na primeira imagem, nós temos cúspide mesovestibular primeiro molar superior ocluindo corretamente no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. A isso chamamos de classe 1. Já classe 2. Classe 2 vai ocluir mesialmente. Essa mandíbula cresceu pouco ou essa maxila cresceu muito. Notem, se essa maxila cresceu muito, os dentes superiores foram à frente. Se essa mandíbula cresceu pouco, essa mandíbula trouxe os dentes inferiores para a região posterior, alterando assim a nossa chave de oclusão. Se alterou a nossa chave de oclusão, a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior vai ocluir mesialmente em relação ao sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. A isso chamamos de classe 2. Professor, nesse caso é uma classe 2 subdivisão 1 ou 2? Notem o tamanho do overjet, ou seja, daquele trespasse horizontal. Os dentes superiores não estão encostados na vestibular dos dentes inferiores. Eles estão vestibularizados e abertos em forma de leque. Então, é uma classe 2, subdivisão 1, ok? Já nessa terceira imagem, nós temos uma mandíbula muito grande ou uma maxila muito atrésica. Notem um engrenamento. Cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, ocluindo distalmente em relação ao sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Ou seja, com este engrenamento da cúspide mesovestibular do primeiro molar superior,
distalmente ao sulco mesovestibular, a isso chamamos de classe 3. Então, exemplo clássicos e fácil de observar de classe 1, classe 2 e classe 3 de engrenamento de molar para fazer uma análise oclusal do paciente. Isso pode ser feito na primeira consulta, já para a gente imaginar quais vão ser os protocolos, indicação de movimentação, possíveis extrações, o que a gente precisa entender desse paciente. É lógico que é uma análise prévia, ou exames complementares serão solicitados para o paciente, mas clinicamente você já consegue imaginar que esse paciente tende a uma oclusão mais normal, normo-oclusão, classe 1, ou se ele tem uma discrepância maxilo-mandibular, classe 2 e classe 3. Ainda pensando nesses engrenamentos, surge uma análise muito importante, que é a relação dos caninos. Tão importante quanto os molares para os dentes posteriores, são os caninos para os dentes anteriores. Por quê, professor? Por que fala-se tanto de primeiros molares e fala-se tanto de canino? Justamente pela questão da guia canina, a guia de desoclusão. Tão importante quanto a trituração, a mastigação, é a separação desses dentes. A movimentação de separação desses dentes é tão importante quanto o processo de trituração. E qual é o movimento bordejante que leva a essa separação mais correta desses dentes? É justamente o dente canino, devido ao seu volume, à sua posição na arcada. É ele que faz a guia canina lateral, que gera uma separação. Quando eu digo separação, é de dentes antagonistas, abrindo espaço entre dentes antagonistas da arcada superior e inferior. É um dente muito importante para oclusão. Primeiro, molares superiores e inferiores e caninos superiores e inferiores. Então, da mesma forma que nós analisamos classe 1 e classe 2, classe 3 de molar, nós vamos analisar classe 1, classe 2 e classe 3 de caninos. Vamos pensar da seguinte forma: canino superior ocluindo entre canino inferior e o primeiro molar inferior. A isso chamamos de normo-oclusão ou classe 1. Notem, canino superior ocluindo entre canino inferior e primeiro premolar inferior. Este engrenamento chamamos de classe 1 de canino. Falamos sobre chave de oclusão em relação ao molar e agora estamos discutindo sobre engrenamentos de canino. Classe 1 de canino. Primeiro, o canino superior ocluindo entre o canino inferior e o primeiro premolar. Já na classe 2, a gente já imaginou que ou a mandíbula cresceu pouco ou a maxila cresceu muito. Esse canino superior foi para a mesial. Se ele foi para a mesial, como é que fica este engrenamento? O canino superior ocluindo mesialmente em relação ao canino inferior. Então, tem um canino superior ocluindo mesialmente ao canino inferior, com protagonismo maxilar, ou seja, um crescimento da maxila ou um mau desenvolvimento da mandíbula. Se o canino superior estiver ocluindo mesialmente ao canino inferior, nós temos então uma classe 2 de canino. Classe 2 de canino. Vamos imaginar ao contrário, vamos imaginar agora que essa maxila cresceu pouco ou a mandíbula cresceu muito. Se a maxila cresceu pouco ou a mandíbula cresceu muito, o canino superior estará ocluindo distalmente ao canino inferior. Se o canino superior estiver ocluindo distalmente ao canino inferior, nós vamos chamar de classe 3 de canino. Professor, posso ter um paciente que tem classe 1 de molar
e classe 3 de canino? Sim, às vezes pela ausência de algum premolar, pode ser que esse paciente tenha um tipo de engrenamento de molar e um outro tipo de engrenamento de canino. Por isso é tão importante a análise das duas chaves, chave de molar e chave de canino. E você entendeu que essas chaves dependem do posicionamento do dente superior em relação ao dente inferior e depende da proporção maxilomandibular desse crescimento, ok? Notem esse paciente. Essa paciente, você diria que ela, pela forma, pelo perfil, agora não estou mais analisando a questão dentária, estou analisando o perfil do paciente, que a gente falou de proporção maxilomandibular. Essa paciente, você definiria ela como classe 1, classe 2 ou classe 3? Justamente, essa paciente é uma classe 3, por quê? Ela tem a mandíbula crescida, a mandíbula dela cresceu mais do que a maxila. Se você notar, o queixo dela, a região próximo à articulação temporomandibular é mais quadrada. Essa paciente tem uma discrepância entre a mandíbula e a maxila. Professor, movimentação ortodôntica adianta para essa paciente? Não, já não supre tanto efeito. Então, nesse momento, nós vamos ter que fazer uma movimentação óssea, chamadas de cirurgias ortognáticas. O que é uma cirurgia ortognática? Você corta o osso e reposiciona a maxila e a mandíbula no engrenamento correto. Qual é o engrenamento correto entre a maxila e a mandíbula? Classe 1. Então, essa paciente que é classe 3, eu não vou fazer uma movimentação dentária, e sim uma movimentação óssea e vou colocar o engrenamento oclusal dessa paciente em classe 1 novamente. Nossa, professor, mas isso vai dar diferença para essa paciente? Ela vai fazer uma cirurgia, vai cortar o osso, vai reposicionar a maxila ou a mandíbula? Isso vai dar diferença no perfil dessa paciente? Essa é a paciente inicial e essa é a paciente após a cirurgia ortognática. Existem situações onde a indicação da Polícia Civil e da Polícia Federal para que se faça outro RG após a movimentação maxilomandibular e a proporção entre essas regiões, porque a pessoa se torna literalmente uma outra pessoa quanto ao perfil fisionômico. Notem, nessa segunda imagem a paciente já apresenta uma mandíbula muito proporcional em relação à sua maxila. Não é um tratamento novo, não é harmonização facial, é odontologia, aonde o cirurgião bucomaxilofacial precisa entender justamente o que nós estamos discutindo nessa aula: engrenamento de dente para propor uma cirurgia e reestabelecer a oclusão dessa paciente devido a uma discrepância maxilomandibular. Nossa, professor, mas o resultado estético é muito bom. O resultado estético foi consequência de um reestabelecimento funcional. Primeiro pensou-se na função, pensou-se nas guias, pensou-se na classe 1, executou-se o reposicionamento dessa mandíbula na proporção correta. Como consequência, obteve-se a estética facial da paciente, ok? Novamente, é um caso de uma paciente que, para vocês, ela é classe 1, classe 2 ou classe 3? Justamente, ela é classe 2. Notem o tanto que a mandíbula não desenvolveu. Essa paciente não teve um desenvolvimento mandibular. Você olha para ela, está faltando mandíbula. Não teve um crescimento mandibular. Professor, o senhor falou que ortodontia, nessas situações, não resolve e a paciente está utilizando o aparelho. Sim, a ortodontia vai entrar antes da cirurgia ortognática e posteriormente à cirurgia ortognática para fazer uma movimentação pré-operatória e pós-operatória
mas o ortodontista tem que saber exatamente o que nós estamos discutindo sobre oclusão e chave de engrenamento. O cirurgião bucomaxilofacial também tem que conversar com o ortodontista, discutir o caso para ter a engrenagem final correta. Aí sim a gente vai ter um caso onde a paciente vai ter uma proporção maxilomandibular correta. Professor, mas parece outra pessoa, e é uma outra pessoa de perfil facial, porque a gente alterou a relação da mandíbula em relação à maxila, buscando o engrenamento correto dos dentes. Professor, cirurgia ortognática é só estética? Não, cirurgia ortognática é função. A paciente inicialmente tinha problemas de oclusão, problemas de guias, problemas de mastigação. Depois da cirurgia ortognática, ela restabelece a função mastigatória e todas as guias necessárias para promover a mastigação, ok? Nesse caso, turma, classe 1, classe 2 ou classe 3? Justamente, não há mais dúvida. Esse paciente é um paciente classe 2. Após a cirurgia ortognática, a paciente restabelece esse perfil facial e é onde ele tem uma classe 1 de engrenamento dentário. Professor, posso afirmar que essa paciente já está em classe 1 de molar e canino? Não. O perfil dela está mais harmônico, maxilomandibular, mas eu preciso fazer uma avaliação clínica intraoral para saber se ela realmente já está na chave de engrenamento de molar correto, que é cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, ocluindo no sulco vestibular do primeiro molar inferior, classe 1, e analisar a classe 1 de canino. Como é que é a classe 1 de canino? Canino superior, ocluindo entre o canino inferior e o primeiro premolar inferior. E isso é a classe 1 de canino e classe 1 de molar. Se após a cirurgia ortognática, mesmo assim o paciente ainda não obteve a classe 1 de molar e classe 1 de canino, pequenos movimentos ainda são aceitáveis com a questão da ortodontia. A ortodontia entra sempre após a cirurgia ortognática justamente para refinar esse posicionamento dentário. Esse paciente, turma, classe 1, classe 2 ou classe 3? Não há dúvida, esse paciente é um paciente classe 3, então você precisa reduzir essa mandíbula ou expandir essa maxila para chegar numa posição correta. Isso cabe ao cirurgião bucomaxilo junto com o ortodontista planejar o caso. E após o planejamento, esse é o resultado final de uma cirurgia ortognática. Notem, o perfil do paciente é mais harmônico. Professor, não sei o que fizeram, mas ficou mais bonito. Então eu preciso imaginar que esse paciente tem um perfil harmônico porque eu alterei a proporção maxilomandibular. Então muitos colegas, muitos alunos ficam questionando sobre harmonização facial. A gente precisa entender bastante sobre oclusão, proporção óssea, proporções musculares, justamente para devolver essa harmonização facial para esse paciente. Alguns casos, esses casos foram removidos de livros e até mesmo de sites, mas notem esses pacientes. Classe 3, resultado final. Classe 2, resultado final. Classe 3, resultado final. Classe 3, resultado final. Como vocês devem imaginar, não é uma cirurgia tão simples e o pós-operatório dessa cirurgia é bem traumático. Então eu preciso ponderar e avaliar a situação com o meu paciente, explicar os riscos cirúrgicos de possíveis parestesias mandibulares antes de indicar a cirurgia ortognática. Se possível, resolução simplesmente com ortodontia, vamos executar a resolução com ortodontia padrão dentária. Caso não for necessário, nós iremos indicar a questão das cirurgias ortognáticas, mas sempre lembrando que o pós-operatório
é um pós-operatório um pouco mais complexo para o paciente e corre-se alguns riscos cirúrgicos, transcirúrgicos e também da questão do pós-operatório de parestesia, ok? Essa é a cirurgia ortognática maxilar, onde estão colocando a maxila em posição em relação à mandíbula em classe 1, ou seja, quebra-se a maxila, engrena a maxila corretamente em relação à mandíbula. Para isso, eles estão utilizando uma placa de acrílico que faz justamente o engrenamento classe 1 de molar e classe 1 de canino, conforme eu acabei de explicar para vocês. Então, no momento da cirurgia, o que o cirurgião está buscando é justamente o classe 1 de molar e classe 1 de canino. Através da cirurgia, ele encaixa a maxila na mandíbula ou a mandíbula na maxila da forma correta, do lado esquerdo e do lado direito, e coloca-se placas estabilizadoras. Nessa região foi feito o corte da maxila e aqui colocadas as placas estabilizadoras para gerar uma cicatrização óssea nessa nova posição maxilomandibular de classe 1, ok? Ainda pensando nas questões estéticas, precisamos imaginar as facetas, os lentes de contato. Eu preciso imaginar que se eu alterar o tamanho desse dente, eu vou alterar o contato desses dentes. Todo mundo consegue imaginar que se eu alterar as formas desses dentes anteriores, conforme visto na imagem, eu vou alterar os contatos destes dentes em relação aos dentes inferiores. Então eu preciso de bastante cautela e bastante conhecimento para saber qual é a proporção correta que eu posso adicionar a esse dente que está desgastado para que gere um contato correto com o dente inferior. Por que essa importância? Porque esses dentes anteriores vão gerar a desoclusão nessa região. Esses dentes anteriores vão gerar aquela guia anterior. Pensem muito sobre guia anterior quando forem fazer trabalhos estéticos em regiões entre caninos superiores. Sempre avaliem essa guia anterior. Não imaginem que tratamentos estéticos em dentes anteriores não alteram os contatos oclusais. Alteram os contatos oclusais, principalmente quando executa-se a guia anterior. Após o trabalho executado, o resultado estético é muito favorável. Professor, a estética ficou muito boa, mas a estética ficou muito favorável porque houve um planejamento da função. A proporção entre os dentes foi avaliada, a quantidade de material necessário para fazer o preenchimento, o volume desse dente foi analisado. Se nós seguirmos as proporções funcionais, se vocês seguirem as proporções funcionais, a estética será um brinde do seu tratamento. Se você fizer o dente funcionar, o dente vai ficar um dente estético. Agora, se você tentar fazer somente um dente estético, pode ser que esse dente não funcione, não tenha a função correta. Exemplo que nós já passamos para vocês várias vezes em sala de aula são os artistas que estão fazendo as lentes, as facetas de dentes anteriores sem pensar na função, alterando esta proporção cérvico-incisal e mésio-distal, gerando dentes mais volumosos e alterando o ponto de contato desses dentes anteriores durante o movimento protrusivo. Como consequência dessa alteração do volume além do permitido, o dente perde a função. Perdeu a função e a estética. Aquele caso de reabilitação que nós observamos e falamos: professor, não sei o que é, mas não ficou bonito, não ficou harmônico, não ficou belo.
para ficar harmônico, ficar belo o seu trabalho, você sempre tem que pensar nessa questão funcional. Se você acertar a função, a estética é consequência, ok? Precisamos entender também que esses dentes apresentam angulações. Lá no livro de Morfologia e Escultura Dental, no primeiro período, nós falamos sobre essas inclinações dentárias, que esses dentes anteriores não estão com ângulo de 90, eles não estão inseridos na maxila com esse ângulo de 90. Se você alterar essa inclinação, alterar essa posição da parte coronária de dentes anteriores, você não vai ter um trabalho estético. Se você fizer uma faceta, uma lente de contato, fizer uma inserção com ângulo de 90 nessa região, não vai ficar um trabalho estético. Você precisa lembrar dessas inclinações de dentes anteriores. E essas inclinações de dentes anteriores têm um porquê. É justamente para gerar desoclusão, para o dente estar em formato de rampa e o dente inferior deslizar no dente superior. O dente inferior desliza no dente superior com angulação em forma de rampa, formando assim a guia anterior. Se você fizer um dente com ângulo de 90 graus, não tem como o dente inferior deslizar. Se ele não desliza, ele vai ter uma força excessiva em direção à vestibular, ele vai forçar esses dentes anteriores superiores. Se esse dente for uma faceta, for uma resina, esse dente inferior que está forçando essa região vai gerar a fratura do trabalho que você acabou de cimentar ou acabou de executar para o seu paciente. Então sempre pensem nesse protocolo funcional, na proporção funcional dental, na angulação funcional. Colocou-se as funções, a estética é brinde do seu tratamento, ok? Quanto a essa análise oclusal, o que nós podemos pensar? É uma proporção oclusal nos dentes posteriores formados pelas vertentes internas, ou seja, eu tenho essas vertentes internas chamadas de área triturante. É nessa região que nós vamos ter a trituração dos alimentos, das cúspides vestibulares, linguais e palatinas desses dentes posteriores, também denominada de mesoclusal. Essa região aonde nós temos as vertentes triturantes dos dentes posteriores é onde tritura o alimento. A isso chamamos de mesa oclusal. Mesoclusal é as vertentes internas ou vertentes triturantes de dentes posteriores. Uma superfície oclusal normal e fisiológica deve corresponder a 1/3 do maior diâmetro vestíbulo lingual do dente posterior. Então, se eu medir o dente no maior diâmetro dele, da vestibular até a lingual, é como se fosse o cinto do dente, o equador do dente, a maior região do dente. Eu vou lá e meço essa região de maior volume da vestibular em direção à lingual. Para fazer uma proporção correta dessa mesoclusal, que tamanho tem que ser essa mesoclusal, professor? Ela precisa ser 1/3 do tamanho vestíbulo lingual deste dente. Assim você vai ter uma dissipação de força correta e um engrenamento correto nesse dente. Você não pode fazer um dente onde o tamanho vestíbulo lingual dessa região, desse equador do dente, é igual à mesoclusal. Se eu fizer um prolongamento desse dente, vamos subir um dente nesta região e vamos fazer um dente quadrado. Se eu fizer um dente quadrado, o tamanho vestíbulo lingual vai ser igual ao tamanho da minha mesoclusal. Esse dente vai fraturar. Ponto. Então, já estamos te mostrando nesse momento um possível problema que você pode ter na sua clínica.
Professor, eu faço dente e o dente fratura, eu faço outra restauração, a restauração fratura, eu faço uma coroa, a coroa fratura. O que está ocorrendo? O que pode estar ocorrendo é que você está posicionando uma mesa oclusal do tamanho do equador do dente. Você está fazendo um dente quadrado. Você precisa ter uma convergência das vertentes lisas e diminuir a sua mesa oclusal. Assim, você vai ter uma proporção correta e evitar a fratura desse dente. Professor, mas uma redução de quanto? Em torno de 1/3. Então, se você fizer uma medida vestíbulo-lingual dessa região, você sabe que essa superfície oclusal deve ter 1/3 desse volume dentário. Assim, você vai ter uma proporção correta quanto à função e, com certeza, o dente que você está restabelecendo, o dente que você está reconstruindo, vai ter uma estética muito mais favorável. Então, o que a gente já pode imaginar? Que nós temos as bordas marginais desses dentes, que nós chamamos de cristas, lá inicialmente, onde nós temos a correlação dente, dois dentes, onde uma cúspide de um dente oclui em duas cristas marginais, uma mesial e a outra distal de dentes antagonistas, ou seja, representa os limites mesiais e distais de superfícies oclusais. Vocês lembram disso? Cristas marginais unem cúspides vestibulares às cúspides palatinas ou cúspides vestibulares às cúspides linguais, tanto na mesial quanto na distal. Crista marginal fica onde no dente? Na margem. Em qual margem? Margem mesial e na margem distal. Então, as cristas marginais mesiais e distais que vão receber a carga desse dente antagonista, da cúspide do dente antagonista, quando a correlação for dente, dois dentes, que é a melhor correlação que a gente pode ter. Então, até agora, qual seria a oclusão ideal, oclusão padrão? Professor, oclusão ideal, oclusão padrão é dente, dois dentes, vértice de cúspide ocluindo nas cristas marginais mesial e distal, classe 1 de molar, que é cúspide mesovestibular primeiro molar superior, ocluindo no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior, e classe 1 de canino, onde o canino superior oclui distalmente em relação ao canino inferior. O canino superior oclui entre o canino inferior e o primeiro premolar inferior. Esses seriam os conceitos de contatos oclusais ideais até o momento, certo? Notem essa imagem. Essa imagem é qual movimento excêntrico? Qual a correlação maxilomandibular está sendo visualizada nesse movimento? É justamente uma guia canina. Uma guia canina de qual lado? Esquerdo ou direito, paciente? Uma guia canina do lado esquerdo. Uma guia canina do lado esquerdo, como consequência, qual é o lado de trabalho desse paciente? Lado esquerdo. Qual o lado de balanceio desse paciente? Lado direito. Então, notem, numa guia canina do lado esquerdo, eu tenho a desoclusão de todos os dentes do lado esquerdo, lado de trabalho. E, consequentemente, eu também tenho a desoclusão de todos os dentes do lado de balanceio, que é do lado direito. Assim, não pode haver toque nessa região. Professor, está tudo certo. Notem o alinhamento entre o primeiro e segundo molar. O segundo molar inferior está um pouco extruído e o segundo molar superior está um pouco intruído. Eu preciso analisar essa correlação entre primeiro molar, segundo molar superior e segundo molar inferior durante todos esses movimentos. Você sabe que não pode ter toque. Professor, e se tiver toque? Aí eu vou ter que analisar intensidade desse toque, forma deste toque errado. Esse toque errado é chamado de contato prematuro ou interferência?
Neste caso, é uma interferência, porque é durante um movimento. Se fosse durante a MH, eu iria chamar de contato prematuro. Como é durante um movimento, eu vou chamar de interferência. Essa interferência, eu posso simplesmente desgastar a cúspide que está tocando de forma errada? Preciso analisar, porque um desgaste acentuado dessa cúspide pode ser que eu gere uma exposição de dentina. Se eu gerar uma exposição de dentina, esse meu paciente vai ter sensibilidade. Então eu preciso imaginar a quantidade desse desgaste e caso esse desgaste seja muito grande, maior do que o possível, eu preciso indicar uma ortodontia para esse paciente, colocar esse dente na posição correta, reestabelecendo assim a função de engrenamento desse dente. Na hora que você colocar a peça que está fora do lugar e colocar no lugar correto, devolvendo a função, consequentemente o arco vai ficar mais alinhado e vai ficar mais estético. Então ninguém deve buscar um ortodontista, nenhum de seus pacientes deve buscar algum ortodontista pensando em alinhamento dentário simplesmente pela estética. Não, você está buscando o alinhamento dentário, buscando os contatos corretos, contatos oclusais e mesiodistais corretos. Consequentemente, esse alinhamento dos contatos e o engrenamento correto dos dentes vai gerar uma arcada mais harmônica, uma arcada mais estética, vulgarmente uma arcada mais bonita. Você vai olhar o sorriso da pessoa e falar, nossa, que sorriso bonito, justamente devido ao reestabelecimento da função, ok? Quanto às cúspides, agora vamos analisar individualmente essas cúspides. Para falar sobre cúspides, nós precisamos imaginar as cúspides VIPs. Quais são as cúspides VIPs? São as cúspides mais importantes da arcada, que são as vestibulares inferiores e as palatinas superiores. Quanto às cúspides VIPs, eu sei que são elas que mantêm a dimensão vertical do meu paciente. São essas cúspides VIPs, vestibulares inferiores e as palatinas superiores, que recebem toda a carga de mastigação. Elas são as responsáveis pela mastigação, elas são responsáveis pelo tamanho do terço inferior da face do paciente. São chamadas de cúspides funcionais, cúspides de contenção cêntrica ou cúspides de mastigação. São sempre as vestibulares inferiores e a palatina superior, cúspides VIPs. Uma vez relembrado as cúspides VIPs, vamos pensar que as cúspides que se articulam com as cristas marginais e as fossas chamam-se cúspides de suporte. O livro nos traz essa nova nomenclatura: cúspides de suporte, cúspides funcionais, cúspides de trabalho, cúspides de mastigação. São sempre as vestibulares inferiores, vestibulares dos dentes inferiores e as cúspides palatinas dos dentes superiores. Então elas são responsáveis pela manutenção da dimensão vertical de oclusão e representam em volume 50% da superfície oclusal de um dente posterior, ou seja, são cúspides mais volumosas. Eu tenho que essas cúspides vestibulares inferiores e as palatinas superiores com volume maior, justamente para receber essa carga de oclusão. Quando fez o projeto, imaginou, ok, quem vai mastigar com mais força? É a vestibular ou uma palatina de dente superior? É a cúspide palatina. Então vamos deixar ela mais reforçada? Vamos. Nos inferiores, quem que vai receber mais carga? São as cúspides vestibulares ou as cúspides linguais? Nos dentes inferiores são as cúspides vestibulares. Então vamos deixar elas mais reforçadas? Então vamos, porque essas cúspides recebem mais força, são as responsáveis pela força de mastigação, ok? Estas cúspides apresentam vértices
vertentes convexas que se articulam com as vertentes convexas de seus antagonistas, constituindo assim um contato pontiforme de oclusão, fato que contribui para a eficiência mastigatória. Vamos lá. Eu tenho uma ponta de cúspide que vai se ocluir em uma fossa. Eu não posso ter ponta com ponta. Professor, mas ponta com ponta não seria muito melhor para mastigar do que ponta com fossa? Certo, mas se eu tiver ponta com ponta, a chance de fratura é muito maior. Então eu preciso de uma ponta com uma região de fossa, justamente para encaixar essa cúspide nessa região. Então as vertentes triturantes das cúspides de suporte ou cúspides cêntricas vão encaixar nas vertentes triturantes dos dentes antagonistas. Esse encaixe precisa ser preciso. Professor, qual a precisão de um processo de mastigação? Qual a precisão dessa engrenagem que eu tenho que trabalhar? Qual que é a sensibilidade do meu paciente? Se eu fizer uma restauração errada, meu paciente vai sentir muito, vai sentir pouco? Como é que fica essa sensibilidade? Eu tenho uma margem para erro? Normalmente, quando a gente está alimentando, se tiver um corpo estranho durante esse processo de alimentação, a gente faz o reconhecimento de imediato. E não importa o diâmetro ou o tamanho, tanto é que você consegue identificar a espessura de um fio de cabelo numa salada. Ou seja, se você errar a sua restauração na espessura de um fio de cabelo para mais ou para menos, o seu paciente será capaz de identificar essa restauração, esse ponto de contato errado. Aí o preciosismo que nós temos que ter com os nossos trabalhos, porque senão o paciente e a oclusão desse paciente vai estar de forma errada. Analisando essas imagens, os contatos dentários pontiformes constituem cerca de 156 pontos oclusais que nós discutimos lá no início da aula, ok? Notem esse desenho. Ele afirma que nessa engrenagem está tendo uma instabilidade oclusal, nessa forma, nessa disposição, está tendo uma instabilidade oclusal. Por que está errado? Por que não pode morder dessa forma? Justamente porque eu tenho ponta da cúspide com ponta de cúspide. Eu tenho ponta de cúspide com ponta de cúspide. Então a dissipação da força não vai ser no longo eixo. É como se eu estivesse dando uma pancada de lado no dente. Não tem essas setas. Esse dente superior vai, se eu somar esses vetores, agora eu preciso lembrar um pouco de física. Se eu fizer uma soma desses vetores, do vetor A e do vetor C, a resultante vai ser um vetor em direção a vestibular para esse dente superior, e para o dente inferior eu vou ter um vetor de força resultante em direção à lingual, quando eu fizer a somatória desses dois vetores de engrenamento de cúspide errado, está instável. Se está gerando uma instabilidade, o que vai ocorrer com esse dente superior? Se toda vez que o meu paciente oclui, que ele fecha, eu tenho um vetor de força jogando esse dente para vestibular. Toda vez que você oclui, o resultante de força, a resultante de força está empurrando esse dente para vestibular. O que vai acontecer com esse dente? Ele vai vestibularizar. A oclusão errada gerou um posicionamento do dente. Professor, então vai ficar certo, ele vai vestibularizar e vai chegar na posição correta. Mas ele vestibularizando, ele vai alterar todos os outros pontos de contato. Ele vai estar numa posição vestibularizada e vai influenciar a posição e o contato das outras engrenagens. Então, essa vestibularização desse dente superior, devido a essa instabilidade oclusal, é algo patológico, é algo ruim. E esse dente inferior
vai se deslocar em direção à lingual. O que pode ocorrer se esse dente superior vestibularizar muito e esse dente inferior lingualizar muito? Pode ocorrer de o seu paciente começar a mastigar a mucosa jugal, ele vai começar a beliscar a bochecha. Se esse dente inferior lingualizar muito, ele vai começar a beliscar a língua, porque a posição correta é em uma região que nós chamamos de zona neutra, onde você não morde nem a bochecha, nem belisca a língua. A isso nós chamamos de zona neutra, esse alinhamento dos dentes. E esses dentes, devido a essa instabilidade oclusal, vão alterar esse posicionamento, ok? Professor, então como é que seria uma estabilidade? O senhor explicou sobre uma instabilidade, que é o que eu não quero. Então eu quero uma estabilidade oclusal. Estabilidade oclusal significa os dentes engrenados de uma tal forma que o vetor, a resultante, não vai deslocar esse dente nem para vestibular nem para lingual. A resultante de força tem que ser direcionada em axial desse dente, tem que ser direcionada ao longo eixo desse dente. Notem essa outra imagem. Eu tenho contato A, B e C. Quando eu fizer a somatória desses vetores de força, eu vou ter uma resultante de força no longo eixo do dente. Se eu tiver uma resultante de força no longo eixo do dente, ele não vai vestibularizar e não vai distalizar. Professor, esse dente não vai intruir? Não, ele não vai intruir porque ele foi preparado e foi feito para receber essa carga oclusal através dos ligamentos periodontais, a distribuição das fibras periodontais ao longo do cemento radicular. Então ele foi feito para levar essa carga em longo eixo. Como que eu coloco a carga oclusal no longo eixo do dente? Então eu vou precisar entender quais são as cúspides cêntricas, quais são as cúspides de suporte. Vamos no desenho. Eu tenho a vestibular inferior e a palatina superior, que são as nossas cúspides de contenção cêntrica. Vai haver um toque entre a cúspide, palatina superior e a fossa, ou seja, a depressão do dente inferior. Esse toque vai gerar dois toques. A cúspide, não vai encostar cúspide com cúspide, está encostando cúspide na fossa, mas vai gerar dois toques, o toque B e o toque C. O toque B está ocorrendo entre a vertente triturante, vertente triturante da cúspide palatina superior e a vertente triturante da cúspide. Essa cúspide vestibular inferior é o que? Uma cúspide de contenção cêntrica. Então, o toque B é o toque entre a vertente triturante da cúspide de contenção cêntrica superior, que é a palatina, e a cúspide vestibular inferior, que também é a cúspide de contenção cêntrica inferior. Esse é o toque mais importante que nós temos. É no toque B que realmente vai ocorrer o processo de trituração do alimento. A hora que eu colocar o alimento nessa região B, ele vai ser esmagado, dilacerado, triturado. Isso é muito importante para a mastigação e para o meu paciente, porque assim ele consegue triturar esse alimento e deglutir pequenos fragmentos e o sistema digestivo dele vai conseguir absorver todas as vitaminas. Começa tudo aqui nesse toque B, aqui que tritura alimento. A parte mais importante do processo de mastigação é ter os dentes posteriores executando a trituração, o contato entre as vertentes triturantes das cúspides de contenção cêntrica, ok? Professor, e os outros toques? O toque A e o toque C. Vamos deixar sem, se o importante é o toque B. Por que eu vou me importar com toque C e com toque A? Porque esses pontos A e C, o ponto A e C, estabilizam ele. Quando eu somo o A, o B e o C, eu tenho uma vertente de força no longo eixo. Se eu tivesse somente o toque B, eu teria uma força angulada, eu teria uma força
não do longo eixo do dente. Então eu preciso ter o toque A e C para ter esse toque de longo eixo de dente. O toque A está ocorrendo aonde? O toque A está ocorrendo entre a cúspide vestibular superior. Vestibular superior é cúspide funcional? Não, não é funcional. Então eu posso falar que o toque A está ocorrendo entre a cúspide vestibular superior, que é uma cúspide não funcional, em relação a uma cúspide funcional inferior, que é a vestibular. Vestibular do inferior ocluindo com a vestibular do superior. Aonde? Em qual região dessas cúspides? Posso falar que a vertente triturante está por dentro, notem, está por dentro, vertente triturante da cúspide não funcional do dente superior em relação a que não é mais vertente triturante. Aqui a vertente lisa, triturante é dentro da cúspide. Aqui é a vertente lisa, na região externa dessa cúspide. Então, o ponto A está na vertente triturante da cúspide não funcional superior, porque é a vestibular, que está ocluindo na vertente lisa da cúspide funcional inferior, porque é a cúspide vestibular. A gente não fala VIPs, vestibulares inferiores, então, vertente lisa da cúspide vestibular inferior de um dente inferior. Contato A. E o contato C? O contato C ele está ocorrendo entre a cúspide funcional superior, porque é a palatina. Então, se eu tenho a cúspide palatina, eu tenho a região funcional dessa oclusão. Só que não é a vertente triturante, é a vertente lisa dessa cúspide funcional, dessa cúspide palatina superior. Essa vertente lisa está ocluindo na parte interna dessa cúspide, ou seja, essa vertente lisa está ocluindo na vertente triturante dessa cúspide. Essa cúspide inferior é cêntrica ou não cêntrica? É de suporte ou não? Não é de suporte, porque a de suporte é a vestibular, essa aqui é a lingual. Ou seja, o toque C está ocorrendo entre a vertente lisa da cúspide funcional superior contra a vertente triturante da cúspide não funcional inferior, porque é justamente a lingual, gerando assim a força no longo eixo do dente superior e no longo eixo inferior, o que nos gera uma estabilidade oclusal. Essa estabilidade oclusal é o que mantém esse dente em posição, ok? Também posso ter essa correlação de dentes se eu tiver dois toques, o B e o C, e tiver um engrenamento correto, uma distribuição, uma intensidade correta entre esses toques, eu vou ter uma distribuição em longo eixo do dente. Se eu tiver uma distribuição do longo eixo do dente, ou a resultante estiver no longo eixo do dente, eu vou ter uma oclusão estável. Se você não tiver uma oclusão estável, o dente vai mudar de posição na boca do paciente. Professor, o dente vai andar na boca do paciente sem aparelho ortodôntico? Sim. Todos nós, fisiologicamente, temos um desgaste dentário. E esse desgaste dentário altera os pontos de contato. Se alterou, se é um desgaste fisiológico, vai ocorrer com o tempo, não temos o que fazer. Se vai ocorrer esse desgaste, vai alterar os pontos de contato, esses dentes vão movimentar na arcada. E essa movimentação na arcada pode gerar um problema. Então, eu preciso analisar o desgaste fisiológico, a que ponto chegou esse desgaste, como estão a distribuição desses pontos, para buscar justamente essa distribuição que eu acabei de explicar para vocês, tendo assim uma distribuição oclusal estável, e o dente vai parar
ficar na posição que ele está. Não vai mesializar, não vai distalizar, não vai vestibularizar, não vai lingualizar, a não ser que ele sofra o desgaste, ok? Muitas das vezes a gente consegue observar clinicamente, notem, o aparecimento de superfícies planas, facetas de desgastes em dentes isolados ou generalizados indicam hiperfunção mastigatória a nível dentário. Se você observar essa cúspide mésio-vestibular do primeiro molar inferior, parece que ela está plana. Olha, passaram uma broca nessa cúspide? Não. Notem essa crista marginal mesial, ela está plana. Está refletindo, parece um espelho, professor. O que aconteceu nessa região? O próprio paciente desgastou essa região. Como que ele desgastou essa região? Com hábito parafuncional, com desgaste nessa região. Desgastando essa região, os dentes ficam mais planos. Ficando esses dentes mais planos, eles perdem a função de trituração naquele ponto B. Então, eu preciso reestabelecer justamente essa região onde tem essa planificação da crista marginal mesial e dessa região onde houve o desgaste da vertente triturante. Essa cúspide vestibular inferior é cúspide funcional? É cúspide funcional. Então, meu paciente está mastigando pior, vamos falar dessa forma, com menor eficiência de mastigação, porque a cúspide está desgastada. Então, eu preciso identificar essa região de desgaste e reestabelecer a função mastigatória e os pontos oclusais desse paciente. O grande problema é que o paciente chega dessa forma no consultório e alguns cirurgiões dentistas propõem o quê? Faceta em dente anterior, lentes de contato. E não observam os sinais clínicos. É clínico, você olha na boca do paciente, você nota, está desgastado, está com problema oclusal. Não adianta você ir na bateria anterior e tentar resolver um problema estético, sendo que esse paciente tem problema funcional de mastigação. Então, turma, antes de propor tratamentos estéticos, observem esses contatos das cúspides cêntricas de dentes posteriores. Se tiver esse aspecto, se tiver esse desgaste, se vocês observarem essa forma de desgaste, significa que o seu paciente apresenta algum hábito parafuncional ou é um paciente de mais idade, um paciente que já sofreu um desgaste fisiológico dessas cúspides de contenção cêntrica, ok? Então eu preciso observar os pontos. Quanto a esses pontos, existem alguns grupos, vamos chamar eles de grupo 1, aonde cúspides vestibulares dos dentes posteriores, ou seja, premolares e molares inferiores, essas cúspides vão ocluir aonde? Justamente nas cristas marginais, naquela correlação dente, dois dentes, e na região da fossa. Notem, vamos iniciar por essa cúspide mediana do primeiro molar inferior. Ela está ocluindo na fossa central do primeiro molar superior. Professor, mas o senhor falou em um toque, aqui eu estou vendo 3 toques. Sim, o ideal é que cada toque de dente se desmembre em 3 toques quando ele estiver tocando em fossa. Como aqui ele está tocando em fossa, o ideal é que ele tenha 3 toques. A isso chamamos de tripoidismo. Por quê, professor? Por que não pode ter só um toque na fossa? Porque se eu tiver a fossa e tiver só um toque no fundo dessa fossa, a pontinha da cúspide, quando encostar no fundo da fossa, ela vai quebrar. Então, antes dela chegar no fundo, eu encosto nas paredes laterais dessa fossa. Então, cada cúspide vão gerar 3 toques em direção a essa fossa. Esse grupo 1, então, são as cúspides vestibulares de premolares e molares inferiores, cúspides VIPs, ocluindo em cristas marginais, mesiais e distais e nas fossas das regiões de primeiro e segundo molar, ok?
Então, são formações, sua formação permite função de suporte oclusal, a questão da determinação da dimensão vertical de oclusão. Seus vértices são mais altos que as cúspides linguais. Lembra que nós discutimos que essas cúspides vestibulares inferiores foram planejadas com volume, elas têm um volume maior do que a lingual, justamente porque elas são as responsáveis pela mastigação. São mais arredondadas. Por que são mais arredondadas? Porque se ela fosse muito pontiaguda e tivesse o vértice da cúspide muito fino, ela iria quebrar. Então ela tem um arredondamento desse vértice da cúspide e localizado no seu eixo vertical, passa pelo ápice do dente. Por esse motivo são consideradas as cúspides mais importantes para assegurar a estabilidade da oclusão em MH. O livro nos traz essa informação onde esse agrupamento das vestibulares inferiores, incluindo nas cristas marginais superiores e fossas do primeiro e segundo molar, é um grupamento muito importante para MH, para o procedimento de mastigação. Se a arcada tiver uma curvatura regular, os vértices das cúspides vestibulares inferiores devem ocluir em MH, máxima intercuspidação habitual, no centro da superfície oclusal dos dentes superiores posteriores. Então, essa cúspide vai ocluir no centro desse dente certinho. Se ele ocluir lá no centro do dente certinho, na fossa, em 3 pontos, a dissipação desses 3 pontos vai gerar uma força no longo eixo do dente. Esse dente não vai ter força nem para mesial e nem para distal. E você vai ter uma estabilidade oclusal. Turma, eu garanto para vocês, dominem esses pontos, dominem esses grupamentos. Vocês vão dominar a odontologia. É algo muito simples, mas que muita gente sofre no consultório por não conhecer a distribuição desses pontos e o grupamento desses pontos, as consequências da não indicação correta desses pontos, ok? O próximo grupamento é o grupamento 2, onde nós temos a borda dos dentes anteriores e inferiores ocluindo. Então esses são os anteriores e inferiores, eles estão ocluindo na região palatina dos dentes anteriores superiores. Em MH tem que ter um contato leve. Eu não posso ter um contato forte de dentes em MH. Professor, então deixa sem contato. Se eu não tiver contato, eu não tenho estabilidade. Lembrando disso? Se eu não tiver contato, eu não tenho estabilidade. Eu preciso ter um contato para ter essa estabilidade, mas não pode ser um contato tão forte em MH, igual de dente posterior. Eu preciso que esses dentes se correlacionem. E se vocês notarem, o incisivo central superior correlaciona-se com o incisivo central inferior e com o incisivo lateral inferior, devido à alternância de volume da arcada inferior, onde eu tenho incisivo central inferior menor do que o incisivo lateral inferior. A correlação do incisivo central superior, ele correlaciona tanto com o central inferior quanto com a mesial do inferior. Notem, a distal do meu incisivo central superior correlaciona-se com a mesial do meu incisivo lateral inferior. Se vocês seguirem essa distribuição, se vocês seguirem essa forma dos pontos de contato, o seu trabalho vai ficar mais harmônico. A sua distribuição de força durante uma guia anterior vai estar harmônica, lógico, respeitando o overbite, overjet, mas você entendeu o ponto de contato de dentes anteriores, que em MH você não pode ter um contato forte em dentes anteriores, justamente por causa da inclinação desses dentes anteriores. Se em MH eu tiver um contato muito forte, esses dentes vão cada vez vestibularizando mais. Então eu preciso ter uma estabilidade e um pequeno contato nessa região, grupo 2. E o grupo 3 é justamente o inverso do grupo 1.
No grupo 1, nós estudamos as vestibulares inferiores, ocluindo nas cristas marginais e nas fossas dos dentes superiores. No grupo 3, nós vamos ter as as palatinas dos superiores, que são as cúspides de contenção cêntrica, ou seja, as palatinas dos superiores, ocluindo nas cristas marginais e nas fossas dos dentes inferiores. Então, grupo 3, cúspides palatinas de premolares e molares superiores, ocluindo justamente nessa região de fossa dos dentes inferiores, ok? Durante o análise oclusal, eu preciso analisar também um critério que nós chamamos de linha média, que é aquela linha que passa no plano sagital do meu paciente, que divide meu paciente do lado esquerdo e do lado direito. Essa linha média tem que ser coincidente, tanto para a arcada superior quanto para a inferior. E pode ocorrer que meu paciente com a boca semi-aberta, com espaço funcional livre entre os dentes, eu observo um alinhamento. Mas quando eu peço para o paciente ocluir e fechar, eu tenho um desalinhamento da linha média. Então faço um questionamento para vocês. Vai em frente ao espelho e observa se você tem a linha média coincidente, se a arcada superior, se as mesiais do seu incisivo centrais superiores coincidem com a sua linha média facial, e as mesiais dos inferiores coincidem tanto com a sua linha média quanto com as mesiais dos superiores. Normalmente, todos nós apresentamos pequenos desvios dessa linha média, ou para mesial ou para distal da arcada inferior ou superior. Pode ocorrer o alinhamento correto ou pode ter uma pequena discrepância para mesial ou para distal dessa linha média. Professor, mas se eu tiver uma discrepância, significa que eu não tenho algo belo, não é estético, então eu preciso buscar soluções. Notem a imagem. Vocês conhecem essa pessoa? Notem o tamanho do desvio da linha média que a pessoa apresenta. Ela apresenta um desvio da linha média para a esquerda de quase o volume de um incisivo central e é considerada uma pessoa bela. Ou seja, pequenas discrepâncias não há necessidade, não é a única análise oclusal que nós vamos ver no paciente, mas vai completar a nossa análise de pontos de oclusão, se há ou não há desvio de linha média e a interferência dessa alteração do desvio da linha média na função. Pode ser que nós tenhamos um desvio da linha média, mas não altere a função mastigatória, ok? Desgastes severos, como esse apresentado na imagem, podem ser observados principalmente em pacientes que têm algum tipo de patologia, utilizam algum tipo de medicamento ou algum tipo de droga. A gente observa esse perfil de comportamento de desgaste excessivo dos dentes, principalmente em pacientes que utilizam drogas que interferem diretamente no sistema nervoso central, alterando a questão da sinapse via aferente e eferente, como consequência, um hábito parafuncional e um aceleramento no desgaste, que aí não é mais fisiológico, e sim patológico dos dentes. Mas nesse caso, igual observado, nós precisamos reestabelecer toda a face oclusal, que vocês já entenderam, 1/3 do volume dentinário. Precisamos reestabelecer vertentes triturantes e vertentes lisas, tanto das cúspides cêntricas, vestibulares inferiores, palatinas superiores, quanto as vertentes lisas das cúspides não cêntricas, gerando os contatos A, B e C, assim fazendo uma distribuição ao longo eixo do dente, gerando uma estabilidade oclusal. Ok, fiz isso tudo, professor. E o paciente continuou quebrando o dente, continuou desgastando o dente. O que está ocorrendo? Então, antes de iniciar o tratamento, eu preciso perguntar para o paciente, fazer um diagnóstico diferenciado, entender as causas que levaram a esse desgaste. Porque se ele foi capaz de desgastar esmalte e dentina, que são as estruturas mais duras do corpo humano,
o que ele será capaz de fazer com o meu trabalho de reabilitação? Então, antes de iniciar o trabalho de reabilitação, eu sempre preciso imaginar as causas que levaram a essa alteração oclusal, ok? Nesse caso de doença periodontal, vocês já conseguem notar uma extrusão dentária acentuada, e essa extrusão dentária acentuada vai interferir completamente nos pontos de contato. Imagine a guia anterior desse paciente, imagine uma guia canina desse paciente. Esse dente apresenta um grau de mobilidade acentuado. Sendo assim, todos os contatos oclusais do paciente estão errados. Então, antes de propor um restabelecimento oclusal, você precisa fazer um restabelecimento periodontal, você precisa fazer um trabalho periodontal, restabelecer a saúde periodontal, fazer o envolvimento do paciente nas questões de higienização antes de pensar em reabilitação, porque senão todo o seu trabalho reabilitador, todos os pontos de contato que você buscar estabilizar nessa arcada, não vai dar certo. Então, antes de iniciar o processo de reabilitação, faça o trabalho periodontal, ok? Nesse caso também nós podemos observar que é notório que a guia anterior está sendo feita por um incisivo central. Então, nós precisamos imaginar que esse incisivo central que está recebendo toda essa carga de guia anterior, quando essa mandíbula desloca à frente, é ele que recebe toda essa carga. Ele tende a ter uma reabsorção óssea, a ter espessamento de lâmina dura e ter todas aquelas consequências que vocês já sabem de um trauma oclusal. Quando eu digo trauma, não imaginem pancada, mas sim algum ponto oclusal errado, nós chamamos de trauma oclusal. Nesse caso, o incisivo central tem um trauma oclusal, e para sanar esse posicionamento, a melhor forma possível é ortodontia. Executa-se um trabalho ortodôntico que vai corrigir o posicionamento desse dente, buscando aqueles pontos que eu mostrei para vocês, onde o incisivo central deve se correlacionar com o incisivo central inferior e a mesial do incisivo lateral inferior. E também não se esqueçam de overjet e overbite. Nesse caso, o paciente não apresenta a correta correlação entre overjet e overbite, dificultando assim a questão da protrusão mandibular guiada, gerando a desoclusão de dentes posteriores. Novamente, mais um caso mostrando desgastes severos em todos os dentes, e vocês não têm que ter medo desses casos onde temos esses tipos de desgastes severos, porque vocês já estão entendendo a forma de reabilitação. Se vocês entenderam o passo a passo até agora, vocês vão ver que as reabilitações ditas como complexas não são tão complexas a partir do momento que você já entendeu o fundamento básico da oclusão. Então, você vai ver que não tem nada de complexo. Nesse caso, nessa imagem, nós estamos falando de qual grupamento? Do grupamento 1, que é vestibulares de dentes inferiores ocluindo em cristas marginais e fossas de dentes posteriores. Mas nós precisamos descrever os pontos. Como que eu faço a descrição destes pontos? Para fazer a descrição desses pontos, eu preciso lembrar de anatomia dental. Então, a descrição correta desses pontos ficariam da seguinte forma. Vamos tomar como exemplo esse primeiro ponto. Vértice da cúspide do primeiro molar inferior, ocluindo na crista marginal mesial do primeiro premolar superior. Simples. Então, se eu observar o desenho, eu já vejo a pontinha da cúspide vestibular inferior. Então, vértice da cúspide vestibular do primeiro premolar inferior. Nesse caso, ele está ocluindo aonde? Nessa região, professor. Na lateral do dente. A essa região damos o nome de crista marginal. Crista marginal mesial ou distal? Mesial, professor. Que dente é esse? Primeiro premolar superior. Então, vértice da cúspide do primeiro
premolar inferior, ocluindo na crista marginal mesial do primeiro premolar superior, ok? Professor, aqui fala sobre aresta longitudinal. Vocês vão lembrar que essa aresta longitudinal é aquela aresta que está ao longo do dente. Então, eu tenho aresta longitudinal mesial, está em direção a mesial. Aresta longitudinal mesial de qual cúspide? Cúspide vestibular inferior. Cúspide vestibular inferior. De qual dente? Do segundo premolar inferior. Do segundo premolar inferior, ocluindo aonde? Na crista marginal distal do primeiro premolar superior. Repetindo, a aresta longitudinal mesial, está na mesial da cúspide. De qual cúspide? Cúspide vestibular inferior. De qual dente? Segundo premolar inferior, ocluindo aonde? Crista marginal distal de qual dente? Primeiro premolar superior. Então, eu tenho um dente, primeiro premolar superior, correlacionando com dois dentes, com o primeiro premolar inferior e com o segundo premolar inferior. Engrenamento dente, dois dentes, conforme nós afirmamos lá no início da aula. E assim por diante, assim eu vou fazendo a descrição dos pontos. Não precisamos decorar a nomenclatura. Basta olhar o gráfico e entender a região aonde cada cúspide tem que ocluir. Assim conseguimos um padrão de excelência oclusal. Esse é o padrão que nós buscamos de contatos das cúspides vestibulares inferiores em relação a cristas marginais e fossas, ok? Continuando a descrição, como eu disse, basta a gente relembrar um pouco da anatomia. Exemplo, aresta longitudinal mesial da cúspide mediana do primeiro molar inferior. Onde é que está essa região, professor? Cúspide mediana, primeiro molar inferior, ocluindo no vértice triturante distal da cúspide mesovestibular do primeiro molar superior. Essa região vai ocluir na região da fossa do primeiro molar superior. Basta seguir a descrição do ponto de contato e aonde que ele está ocluindo, ok? Frente a essa descrição surge este gráfico, que são os pontos de contato. Aí ele está demonstrando como se esses pontos de contato fossem pontiformes, mas nós já entendemos que eles não são pontiformes, eles são de forma de tripoidismo. Mas esses seriam os pontos de contatos básicos entre os dentes superiores e os dentes inferiores em MH. Vamos analisar esses contatos. Vamos começar com esse contato número 6. Que cúspide é essa? É uma cúspide palatina de um segundo molar superior. Então, o vértice da cúspide palatina de um segundo molar superior está ocluindo aonde? Na fossa distal de um segundo molar inferior. Então eu tenho palatina do superior ocluindo na fossa de um dente inferior. Já esse ponto 5 é a cúspide disto-palatina de um primeiro molar superior que está ocluindo na crista marginal mesial de um segundo molar inferior. E assim por diante. Assim eu vou fazendo a descrição desses pontos. Então, a atividade que eu vou propor para vocês nesse momento é que vocês façam a descrição do ponto 1 ao ponto 6 da arcada superior e do ponto 1 ao ponto 7 da arcada inferior. Então, do ponto 1 ao ponto 6 corresponde às palatinas
desses dentes superiores, que são as cúspides de contenção cêntrica, e desse ponto 1 ao ponto 7 correspondem às vestibulares dos dentes inferiores, fazendo oclusão nos dentes superiores. Vocês vão pegar essa imagem, vão colocar número 1 e vão fazer a descrição igual eu expliquei nessa aula, ok? Turma, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição tanto nos fóruns quanto no nosso grupo da sala. Obrigado.